Nessa semana estamos estudando uma lição que vem falando sobre um novo e vivo caminho. Agora estamos no segundo tópico, que vai falar um pouco sobre o contexto da vida e ministério de Jesus. Coisas que aconteceram com pessoas que estavam próximas a ele, né? Nós já vamos ver quem é esse personagem. E mesmo durante o ministério de Jesus e a forma como as pessoas reagiram à sua abordagem também. Então, o título do tópico é Operando Milagres. Irmão William, o que devemos entender sobre a pessoa que prepararia o caminho para o Messias e como sua obra se relaciona com os milagres? Então, aqui, irmão Luzulei, nós encontramos a profecia de Malaquias 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, aqui foi predito uma profecia de que o profeta Elias, ele viria. E Jesus agora, no Evangelho de Mateus, ele agora confirma que João Batista, ele foi agora representado pelo profeta Elias. Né? E algo interessante é que João Batista, ele não operou nenhum milagre. Né? Mas Jesus, ele afirma em Lucas que entre os de nascido de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Então ele não operou nenhum milagre, mas foi considerado por Jesus um dos maiores profetas. Ele foi o precursor. Antigamente, quando um rei ia chegar ele ia viajar ou para algumas localidades, havia pessoas que eles iam na frente aplainando o caminho, né? Ia tirando os buracos ali. Então João Batista ele veio para preparar o povo para o trabalho de Jesus. Né? João Batista veio para dar advertências duras, mas para preparar o caminho para Jesus. E ele não realizou nenhum milagre, mas era um profeta verdadeiro. Muito bem. Então, antes da chegada do Messias de Cristo, né, veio João Batista. Esse antes não foi muito tempo antes, né? Porque Isso, eles foi ali se encontraram. Contemporâneo, né? ali, né? Não? Exato. Eles acabaram se encontrando. Sim. Acabaram não, no plano divino, né? João Batista finalmente batiza Jesus e Jesus segue com o seu ministério e logo o ministério de João é interrompido. Mas era alguém com uma vida muito simples, Sim. que até esta sua vida simples servia como um testemunho contra, né? A nota faz menção dos luxos da vida, Sim. daquelas o pessoas. Vestuário, alimentação, né? E ele veio, então, fazendo essa obra de preparação para a chegada do Senhor. Só para ficar bem objetivo essa parte, como sua obra se relaciona com os milagres, então o irmão William já mencionou. João Batista não operou milagres. Essa não foi uma característica do ministério de João Batista. Entretanto, teve alguém que os milagres fez parte. E é o que nós vamos ver agora na pergunta B. Que atividades de Jesus muitas vezes levavam as pessoas a confiar nele como o Messias? O que Jesus fazia que muitas vezes servia para que as pessoas entendessem, não, esse é o Messias. Então, é exatamente os sinais e milagres, né? Aqui no texto fala que grande multidão seguia Jesus. Mas, infelizmente, irmão Luzley, boa parte da multidão era apenas para satisfazer uma necessidade, um egoísmo. Eles queriam ir a Jesus pelo que Jesus proporcionava para eles, né? Porque pelos milagres Jesus multiplicava pães, Sim. Pelos milagres Jesus curava Exatamente. os que estavam sofrendo, né? Sim. E muitos seguiam a Jesus por causa dos milagres e não pelo que Jesus era. Nós vamos ver mais à frente que houve um momento na vida ali que essas pessoas elas tiveram que tomar uma decisão. Né? Muito bem. Então, essa atividade perguntada aqui é exatamente os sinais, as maravilhas que Jesus milagres, operava, né? Os milagres. Agora, a próxima pergunta nos leva a uma reflexão, traz todo esse conjunto de informação para uma reflexão muito próxima a nós, porque muitos podem cair nesse engano. A que perigo nos expomos quando fazemos igual aquelas pessoas, Sim. Confiamos em milagres como fundamento da nossa fé? No primeiro tópico nós já vimos que o fundamento da nossa fé deve ser Cristo. Deve ser Cristo, a rocha, né? Mas e quando nós começamos firme. a colocar alguns pedregulhos ali, Sim. e dentre eles, de repente, um milagre, como uma prova, um sinal de que aquilo dali é o certo, aquilo é que eu devo seguir? Sim. Então, o grande perigo aqui, irmão Luzilei,
é o perigo de crer no engano, né? Porque, segundo o Evangelho de Mateus 24, cita: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, a operação de milagres, Jesus operava muitos milagres e cada milagre de Jesus ele tinha um propósito. Não era apenas para uma cura apenas física, mas Jesus ele tinha um propósito naquele milagre. Mas aqui nós vamos entender que também o inimigo opera grandes milagres. E aqui o texto vem falando que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E aqui cita também em Apocalipse 16:13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui fala que da boca do dragão saía 3 espíritos imundos, né? Que é o espiritismo moderno, o papado, o protestantismo apóstata. Então esses poderes, eles operam assim coisas extraordinárias que as pessoas ficam encantadas, né? Podemos dizer assim, né, irmão Zulei? Sim. Eles fazem objetos voarem no meio da sala, mesas levitando e não há ninguém por baixo. Ou mesmo curas, né? Quando Isso, ou mesmo curas. Entra em algumas outras ramificações. Sim, curas assim extraordinárias, as pessoas ficam impressionadas. Mas esse é o grande perigo, né? É um grande engano, porque o inimigo também opera grandes enganações e, chegando a cada dia mais no tempo do fim, ele vai redobrar essa obra, e o espiritismo moderno é o que mais tem tido em muitos lugares, né? Em vários lugares que nós vamos, nós vemos o espiritismo algo no contexto atual. Isso. Eu quero ressaltar o último parágrafo dessa nota, que diz assim: nenhuma falsidade simples é a que predita. Então, disso que o irmão William está mencionando, não está dizendo de coisas assim que, se você for pesquisar bem, não passa de maracutaia. Porque muitas vezes existem situações, as pessoas dizem: ah, não, mas aquilo dali eram atores contratados que foram lá. Era um truque, né? Foi truque, na verdade as pessoas nem eram isso. Aí também reside um grande engano, porque Satanás, conforme o texto diz assim, que as pessoas são enganadas pelos milagres que os agentes de Satanás têm poder para operar, não por aquilo que fingem fazer. Então, são situações que realmente acontecem. São coisas assim sobrenaturais, de alguém que realmente está enfermo por algum tempo. Sim. E o inimigo, através dos seus servos, vai lá e cura a pessoa. Afinal de contas, a enfermidade é um dos itens, né, da sua grande lista aí, da sua grande lista de itens, né, para poder enganar as pessoas. Então, ele vai lá, ele opera o milagre e assim, se a gente às vezes tem a percepção de que tudo não passa de coisas fingidas, o dia que vermos algo que de fato acontece, vamos ser enganados. E é por isso que a lição vem dizendo para a gente: olha, irmãos, Satanás tem poder de fazer sim. Existe muita maracutaia, existem muito fingimento, muita coisa contratada acontecendo? Existe. Mas também existem milagres sendo operados pelos agentes de Satanás. Sim. Então não nos enganemos, porque qual que é o fiel da balança? A lei é o testemunho, A lei né? é o testemunho. Se eles não falarem, não... Porque muitos desses estão ali operando sinais, maravilhas, milagres e falando contra a lei de Deus, falando contra isto. Pronto, já está provado que esse profeta, que esse milagreiro não está falando em nome de Deus. Exatamente. E um outro ponto aqui, irmãos, bem interessante, aqui na nota cita também que entes queridos, pessoas, parentes nossos que morreram, o inimigo vai personificar essas pessoas e eles agora virão e trarão heresias perigosíssimas, né? Um ente querido chega, você tem que fazer isso aqui, a lei de Deus foi abolida, o sábado não é o dia de Deus, e vão trazer, entre outras, heresias muito grandes. Então o inimigo, ele vai operar muitas coisas, mas aqui na nota cita que o povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará
as maravilhas que serão realizadas. Então, a nossa fé, como o primeiro tópico fala que deve ser Cristo, que é a rocha. Não, a nossa segurança não pode estar nos milagres. Muito bem. Então, neste segundo tópico, aprendemos um pouco sobre a questão da operação de milagres. E vimos que não deve ser a base da nossa fé, não deve ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é Cristo Jesus e Ele unicamente. Olá, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu vim contar uma super novidade. Isso mesmo! Todos os dias nós temos a oportunidade de compartilhar o amor de Jesus com as nossas crianças através das lições do Tesouros Infantis e Pequeno Pesquisador. Isso mesmo, diariamente essas lições estão lá no nosso canal Timotinho e você pode conferir o nosso canal através do QR Code que vai aparecer aqui na tela. É só você apontar o seu celular e vai direto para o nosso canal. Se você preferir, é só você escrever aí no YouTube Timotinho que você já vai entrar lá no nosso canal e você vai conferir todas as histórias que a gente tem lá, todos os vídeos que a gente compartilha o amor de Jesus com as crianças. E sabe o que você pode fazer? Se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus netos, com seus sobrinhos, com seus amigos, com todo mundo, chamando toda essa criançada para conhecer o amor de Jesus e dessa forma você ainda ajuda o Evangelho a chegar a mais crianças. Eu vejo você no nosso canal. Até lá!